Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações do time do seu coração neste feriadão, 1º de maio de 2025. Vamos ao nosso giro de informações nesse feriadão e começamos com Liga dos Campeões. Barcelona e Inter de Milão fizeram um jogaço na Catalunha pela semifinal da competição. As equipes empataram em 3-3. Agora, quem vencer na próxima semana estará classificado. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Movimentações intensas no Brinco de Ouro. Quem tem o destaque do Guarani, Antônio Lupe. Bom dia pra você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, pra quem acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira, feriadão, mas de muitas informações no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Marcelo Fernandes, membro da comissão permanente do Santos, é o novo treinador do Guarani. O anúncio foi feito ontem, no fim da tarde, pela diretoria do Bugre, que deve anunciar nas próximas horas a contratação do ex-jogador Elano para assumir o cargo de coordenador técnico do Bugre. Basquete, uma das principais jogadoras na conquista do time campineiro da Liga Nacional de Basquete em 2018, a armadora Meli Greter está de volta ao projeto do basquete Campinas. Aos 32 anos, a armadora argentina defendeu o Blumenau em 2024 e vai para a 7ª temporada no basquete brasileiro. Meli Greter foi campeã da LBF pelo Corinthians americana em 2016, 2017 e em 2018, quando o basquete Campinas tinha um outro patrocinador, ela foi uma das principais jogadoras e foi considerada a MVP, jogadora mais valiosa das finais contra o Sampaio Corrêa. Nós estávamos lá, hein? Transmitimos a final também por um outro patrocinador. Agora destaque no futebol paulista, Gabriel Dudziak. Corinthians e Palmeiras venceram nesta quarta-feira em jogos da terceira fase da Copa do Brasil. No interior paulista, o Alvinegro de Itaquera bateu o Novo Horizontino por 1-0 com um gol no começo do jogo, enquanto o Alviverde ganhou do Ceará fora de casa também por 1-0. Assim, os dois times jogam por empates nos duelos de volta que serão realizados na capital paulista. Hoje o Santos enfrentará o CRB na Vila Belmiro às 6 da tarde, em partida que marcará a estreia de Kleber Xavier como novo treinador do time. Copa do Brasil, além dos paulistas, outros jogos agitaram a competição ontem à noite. O Botafogo de Futebol Regatas goleou o Capital em casa por 4-0. O Bahia venceu o Paysandu no Pará 1-0 e o Grêmio perdeu jogo de viradas para o CSA 3-2. Hoje mais 5 jogos fecham os confrontos de ida da terceira fase. Operário de Ponta Grossa contra o Vasco da Gama, Brusque e Atlético Paranaense em Santa Catarina, Criciúma e Red Bull Bragantino no Herberto Rios, Botafogo da Paraíba e Flamengo no Maranhão, Vila Nova e Cruzeiro em Goiânia. Botafogo da Paraíba, próximo adversário do Guarani. E agora o destaque da Ponte Preta, a Macaca, com você, Antônio Lupe. Parece que chegou a hora. O atacante Gé deve ser relacionado para o duelo contra o Anápolis. Domingo não, sábado, no estádio Moisés Lucarelli. Sábado às 7:30 da noite. O jogador não entra em campo desde outubro do ano passado e já está recuperado de uma cirurgia que teve que ser realizada no músculo da coxa. Gé é um dos principais goleadores da Ponte nas últimas competições. Ingressos à disposição do torcedor da Macaca. R$20 a inteira e R$10 a meia para o setor de arquibancada e geral. Em apenas 5 jogos, o Los Angeles Lakers está eliminado da NBA. A franquia da Califórnia foi derrotada pelo Minnesota Timberwolves por 103-96 ontem na Crypto Arena em Los Angeles.
um forte baque para quem esperava LeBron James e Luka Doncic nas finais desta temporada. Os Wolves agora esperam um vencedor de Golden State Warriors e Houston Rockets. Ontem o Houston venceu, a série está em 3-2 para o time de Stephen Curry. Roubou meu coração. E agora o destaque de Fábio Scheib. Ele está com o telefone pra lá, pra cá, ligação para Belo Horizonte, ligação para Porto Alegre. É ídolo, né? Tentando descobrir o destino de Dudu. Para onde vai o pequeno Eduardo? Bom dia para você, Fábio Scheib. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Por enquanto, o Dudu fica no Cruzeiro. O atacante voltou a treinar na Toca da Raposa. Ele fica à disposição da comissão técnica de Leonardo Jardim, mas a tendência é de não ser utilizado neste momento. Alguns clubes monitoram a situação de Dudu. O Grêmio e o rival Atlético Mineiro acompanham a situação do jogador e podem avançar em conversas. Inclusive, Cuca, treinador do Atlético, procurou o Dudu para entender o momento do jogador, a situação dele e a possibilidade de uma transferência, viu, Júlio? Muito obrigado, cara. E agora o destaque de Carlão de Freitas, a opinião da CBN. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Um bom feriado a todos. Vai começar a era Marcelo Fernandes no Guarani. É um técnico que vai ter aí praticamente a primeira experiência fora lá da Vila Belmiro, fora da Baixada Santista, e uma baita responsabilidade. O lado bom é um novo nome que surge no mercado, né? Um cara que passou por tantas situações no Santos, algumas situações positivas, outras negativas. Agora, não deixa de ser uma aposta, não deixa de ser aí uma experiência. E a gente espera que o Marcelo Fernandes, lá na Vila, conhecido como o Presuntinho, possa dar muito certo agora no comando do Guarani Futebol Clube. Maravilha, participações liberadas pelo nosso WhatsApp. O que você achou das contratações do Guarani até aqui? Uma reformulação monstruosa. Marcelo Fernandes como técnico, Farney Coelho como executivo, Elano chegando para ser coordenador, mudanças da comissão técnica também. Mande pra gente 991869070. E você, torcedor da Ponte, está ansioso? O Gé vai qualificar o ataque da Ponte? Quero te ouvir, ler as suas mensagens aqui no nosso CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:13. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa.
Ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h17, informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que tá ouvindo a gente. Quem segue pela Avenida Norte Sul, trânsito carregado na chegada Orozimbo Maia, sentido Taquaral. No sentido Guarani, motorista reduz a velocidade no semáforo da Rua Engenheiro Carlos Stevenson. Pela Avenida Júlio Prestes, trânsito intenso nos dois sentidos na chegada ao Balão do Bela Vista. Quem segue pela Doutor Teodoreto de Almeida Camargo, reduz a velocidade na chegada ao Tapetão, sentido Vila Nova. Lembrando o motorista que segue pela rodovia Campinas Mojimirim, sentido Jaguariúna, tem uma ocorrência no quilômetro 128, o ônibus acabou pegando fogo no local, as chamas já foram controladas, não houve bloqueio de faixas, mesmo assim o motorista tem que redobrar a atenção. Quem segue no sentido Campinas faz um bom caminho, o trânsito fluindo bem. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. 11h17. Atenção, começou o maior Dia das Mães do Brasil. Dia das Mães Casas Bahia, com presentes a partir de R$89. Corre para Casas Bahia mais próxima e aproveite. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h18. Olha a pergunta aqui do Renato Alves. Que loucura, hein? Sem levar em conta a carreira toda, apenas o recorte dos 17 anos, quem foi melhor, Yamal ou Echaporã? Lembra do Echaporã, cara? Não, mas aí a gente precisa ser justo com o Echaporã, né? Mas eu acho que o Echaporã tem um pouco mais de... Nossa senhora, nem vou falar nada. Começou no Galo, né, cara? Começou no Galo. Agora começaram com ele, né? Não, ele começou bem, O menino Yamal é bom, hein? Nossa, a gente tá vendo um jogador que vai colecionar títulos de melhor do mundo. Quantos você acha? Eu acho que 2, 3 eu acho que 4 ele guarda no bolso. Ele é o Neymarzinho início de carreira. Ele é o Neymar canhoto, cara. Assim, em termos de golaço. De estilo de jogo, característica, até o jeito. Ele mesmo fala, né? Que ele se inspirou muito no Neymar. Ele tem 17 anos, né? 17 anos. Cara. E ele já tem uma euro no bolso, né? Sim. Não, ontem ele colocou. O Rafinha foi bem também. Foi um jogo muito legal, mas ontem o Yamal, com 17 anos, ele colocou a bola debaixo do braço e disse, ó, deixa que eu resolvo, eu chamo a responsa. Então, Júlio, não é um fenômeno, cara? Imagine 17 anos ter uma responsabilidade dessa. 17 agora, né? Porque na Euro. 16. Pô, ele tava na escola de 16 anos, cara. Meu Deus do céu. Não, claro que carreira aí a gente vai ver depois, né? Mas eu acho quando o Mbappé surgiu com 16, 17, se falava muito que era o melhor jogador nesse recorde de idade desde o fenômeno 93, 94, né? Sim. Quando o Mbappé surgiu e foi uma explosão bizarra, né? Do Mbappé no Mônaco e depois ele foi pro PSG. Eu acho que o Yamal supera esse recorte aí do Mbappé, se tornando o jogador com essa idade que mais está pronto desde o Ronaldo, cara. Ontem ele decisivo também, né? Ele já quebrou o recorde, né, do Mbappé. O Mbappé acho que tinha feito na semifinal da Champions pelo Mônaco um gol. Em termos de idade. Com o gol de ontem, o Yamal mais novo. Ele tem 100 jogos pelo profissional do Barcelona. É muita personalidade. Porque aí você compara com um garoto de 17 anos, um garoto normal, assim, você tá louco, é muita qualidade. E ele é solto no campo, solto nas entrevistas. Cara, um futuro bacana esse menino tem. E depois do jogo teve cutucada também do Thuram, que marcou um golaço, inclusive o primeiro da Inter de Milão, né? Perguntado se o Yamal era melhor do mundo, falou, não, é o francês, né? É o Dembélé e depois o Mbappé. O Yamal está em terceiro, segundo o Thuram já provocando para a partida de volta, né, da Inter de Milão. Ele tá na dele também, né? Ele tá na dele, tá
tá dando uma provocada ao Trash Talk. Aliás, a família Thuram que só produz bons jogadores. Ele né? é filho do Thuram filha do Lilian, né? Filha do Lilian Thuram. Que foi campeão em 98 com a França, né? Um jogador inclusive muito decisivo com os gols da semifinal. Croácia. Um dos melhores laterais direito, um dos melhores zagueiros. Pode escolher as duas aí, que o Lilian Thuram jogava muito nas duas. Eu não lembro dele como lateral, lembro dele como zagueiro. Inclusive na campanha da França do título ele foi zagueiro. No Barcelona ele já chegou. Se não me engano, ele usava a camisa 5, né? Como zagueiro, o Thuram. Eu lembro desse gol que ele faz aquela comemoração, né? No queixo, então. E daí vem o Marcos Thuram, que é esse da Inter de Milão, e tem o volante, né? Da Juventus também, todo mundo na mesma família. É igual o Mazinho, né? Uma família que produz muito. O Rafinha e o Thiago Alcântara. Verdade. Né? Verdade. Dois Mazinho. O Rafinha até esperava mais. Você pega os três num nível alto, né? Igual do Thuram, os três num nível alto. O Thuram, ele foi eleito o terceiro melhor jogador da Copa do Mundo de 98. Ele só ficou atrás do Ronaldo e do Suker, o croata. Davor Suker. Da Croácia. Jogava muito também, hein? Artilheirão. Isso aí, ó. Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. Fala, pessoal, agora sério. Vini Júnior ou Yamal? Wagner de Hortolândia. O Thuram jogava com a 15. Eu sabia que tinha 5, mas era a 15 na Copa aqui, ó. Ele carregado nos braços pelo povo francês. E aí, Fábio, você tem uma resposta pronta já do Vini Júnior ou Yamal? Cara, eu gosto muito dos dois, tá? Essa é bem difícil. Eu acho que é questão de tempo pro Yamal. Eu acho que o Yamal tem mais teto do que o Vini Júnior. Mas eu acho que eu ainda fico com o Vini, cara. Talvez hoje eu acho que o Vini ainda ainda tá num degrau, até pela experiência, né? Mas ainda tá num degrau, mas eu acho que o futuro, eu creio que o Yamal vai mais longe. Eu tô falando sem convicção nenhuma, Vini Júnior, tá, Fábio? Mas aí, só do Fábio, exatamente por isso. Tem um detalhe também, né? Assim, os dois, eles vivem bons momentos nos clubes, né? Só que na seleção o Yamal tá melhor. Tá melhor. Mas eu acho que o momento... mas aí não é só, também, não é só culpa do Yamal, né? Não. O Yamal tem uma base pronta ali também pra desempenhar, né? Aqui, o Brasil tá todo em cacos, tudo né? errado, cara. Vai lá, Chay. Eu acho que o Yamal, justamente por isso, também pra seleção, né? Tem o Dani Olmo ali do lado também, tem jogadores de qualidade à frente também. O Brasil também tem, mas tá perdido, né? Mas em clubes, hoje, no dia 1º de maio, eu, diferentemente do Carlão, acho que o Yamal tá melhor, justamente por estar jogando. Sim, o momento é melhor. Marcado. Sim. E o Yamal tá melhor, mas ano passado o Vini arrebentou também, né? É muito por momento, né? É que em clube o Vini já mostrou mais, né? Mas hoje sim, o momento do Yamal, a fase, né? A fase do Yamal é uma fase melhor. Só não querendo mudar de assunto, a gente não pode esquecer, hoje comentei com o Felipe Pereira, dia 1º de maio é dia do trabalho, mas também marca a morte, né, do Ayrton Senna da Silva. Piloto brasileiro que fez história dentro e fora dos autódromos, das pistas. Então, inclusive hoje é organizada uma prova, né, em homenagem ao Ayrton Senna, uma corrida dentro do autódromo de Interlagos, feita por uma empresa especializada em material esportivo. Muita gente colocando histórias, por isso que eu acabei lembrando aqui também da gente lembrar e homenagear Ayrton Senna da Silva, um dos maiores pilotos do automobilismo mundial. Ayrton Senna do Brasil. 31 anos, né? Nossa, 31 anos. O tempo passa, né? Impressionante, cara. O Júlio não viu ele vivo, então? Não, ele nasceu depois da morte. Eu nasci um ano depois. E eu lembro, a memória que eu tenho do Ayrton é a mesma que eu tenho do título brasileiro do Mundial de 94, porque eu era novo, eu tô com 35, então eu tinha 4 anos na época. Mas o que me marca na Copa é a alegria do título. Eu não lembro de jogos, dificilmente eu lembro de alguma partida. Claro que depois de velho acompanhando alguns jogos, aí a gente vai entendendo o que aconteceu. Mas eu lembro da comoção do povo, praças lotadas, o pessoal unido vendo o jogo do Brasil durante a Copa e a comoção que foi o enterro do Ayrton Senna. Isso me marcou bastante. E eu não tinha noção do que era, né? Mas são duas coisas que eu tenho na memória, mas que eu era muito jovem, né? Como que foi maluco se você pegar o ano de 94, né? Porque foi embora individualmente um ídolo, né? Naquele instante.
a seleção brasileira de futebol vivia um momento turbulento. O Brasil vivia um momento turbulento. A parte política do Brasil vivia também um momento turbulento. Foi um ano, assim, muito marcante, né? Assim, começo do Real, né? E o pico de emoção, né? A tristeza, aquela dor interminável do Ayrton Senna e de repente aquele pacto pela vitória da seleção de 94. E a seleção de 94, tecnicamente, claro, não foi uma seleção que encantou diante das 5 conquistas, mas pra mim acho que por tudo, porque eu tinha 12, 13 anos, eu vivi tudo isso, então pra mim é a Copa do Mundo que eu tenho assim, muito viva na lembrança, na memória, né? 2002 foi marcante também, mas 94 acho que por tudo que o torcedor brasileiro viveu naquele ano e a população brasileira, o Brasil não conquistava, né, há 24 anos também. Acho que foi uma conquista maravilhosa. Mesmo cenário da atualidade também, só que ano que vem você comemorar o título do Brasil com a camisa vermelha, viu, Carlão? Não vai sair essa camisa não, já. A CBF já falou já, pô. Tá tudo... Pô, foi o Júlio que lançou, não? Foi o Júlio. Foi o Fábio Scheib que lançou, não, talvez a CBF tenha, pra sentir a repercussão, a camisa vermelha. Acho que foi o Fábio Scheib que lançou. Né? Vamos colocar, igual os teus times fazem, né? Vamos colocar um nome aí na mídia pra ver o que dá. E a repercussão foi muito negativa, né? A repercussão foi negativa. E a própria CBF disse, né, que não vai acontecer nada disso. Mais participações aqui. Churran em 98 foi lateral. Dupla Blanc e Tsaili, tá mandando aqui o Renato Alves. O Emerson. Barthez no gol, o Careca. O Dias, Emerson Dias, Dick Farney no Guarani fará o time reviver a época de ouro dos anos 70. Quem que é o Dick Farney? Que é Farney Coelho, pô. Muito bom. Boa. Muito bom, Emerson. Bom dia, JN, CF, AL e FC. Gente, mas aí calma, né? Nem todas as siglas têm a mesma sonoridade do JN. O JN é uma marca já instituída. Assim, AL é o quê? AL é remédio. Pô, AL é o estado de Alagoas, Brincadeiras à parte aqui, a mensagem do nosso ouvinte, pegar o nome dele aqui, é o grande Jaime Galvão. Nos acompanha desde as antigas, Lupe, ó. Sim. Quase perfeito as mudanças no brinco, agora só falta a presidência e os membros SA. Amigo. Mas aí acho que não vai mudar, né? O Guarani vai com o conselho de administração até o próximo pleito. A gente sabe da insatisfação do torcedor, mas isso não tende a mudar tão cedo, por isso que eles estão se movimentando para tentar dar algo diferente no Guarani nos bastidores. Então, as chegadas aí do Marcelo Fernandes, do Elano, do Farney Coelho também. Vocês não acham que Emerson Fittipaldi é subestimado pelo povo brasileiro, pela imprensa esportiva também? João Júnior, abraços a todos. Eu acho que sim. Eu acho que falta mais reconhecimento a outros pilotos, além do Ayrton Senna, né? Até porque o Fittipaldi, ele abriu também um caminho muito importante para que depois o Piquet e o Senna pudessem brilhar ali na geração seguinte, né? Mas a geração do Fittipaldi é uma geração de transição, né? De um estilo diferente, mas onde ele foi muito vencedor. Eu acho que poderia, sim, ter mais reconhecimento. Mas é uma questão muito geracional, né? E não havia também essa loucura, né? De transmissão, esse marketing, né? A década de 90, ela já era o esporte, né? De alto nível, ele já era dominado pelo marketing, né? E o Ayrton Senna pegou muito esse momento. Por isso, além da qualidade dele como piloto sensacional, ele soube aproveitar também essa era pré-digital. Mas o Emerson... Pois não, Fábio. E o Emerson tem uma parte importante da carreira quando vai pra Fórmula Indy também, né? Que traz bastante audiência. Campeão, né? No Brasil. Eu já até expliquei isso. O Senna pega um período que o Brasil estava sofrendo muito politicamente e sem as vitórias do futebol, né? Então isso acaba influenciando demais nesse apego aí ao Ayrton Senna, talvez por isso que outros pilotos não tenham tido todo o carinho, além do fato de ter morrido ao vivo, né, gente? Isso impacta demais, né? E o Piquet, o Piquet, embora muito qualificado, aquela maneira mais polêmica de se comportar, né? O famoso bad boy. Bad boy. Né? Ao contrário do Senna, né? Se pega tanto aqui no Brasil isso. O Senna fazia o contraponto, o Senna fazia um bom moço, o Senna fazia namorou a Xuxa, por exemplo, que era a grande apresentadora no momento, né? E o Piquet sempre polêmico, né? Sempre envolvido aí, sempre questionador e tal, então faltou um pouco do carisma, né? Acho que o Piquet
Piquet, por isso também não é tão badalado assim como o Ayrton, né? Maravilha, quem mais participações? O Geraldo de Hortolândia tá mandando aqui, ó, o uniforme vermelho e tá dizendo que tem muitos memes, né? Foram criados muitos memes aí com o uniforme vermelho. Eu já dei minha opinião aqui que eu não me vem assim muito conforto em ver o Brasil de vermelho. Então acho que a CBF ela vai de fato recuar aí nessa ideia, se de fato foi uma ideia ou se de repente foi realmente uma cortina de fumaça, como alguns acreditam, para um momento ruim envolvendo a escolha do novo técnico. Bom feriadão pra vocês, só alegria. Quem tá mandando aqui é o Pedro, final telefone 2705. Alô, Pedro, boa tarde. E o Corinthians, que futebol fraco, mas o importante foi o resultado. Os reservas do Corinthians não agradaram ontem, né? Ah, mas venceu, tá bom. Acho que... Eu acho o que fez o gol, Hector, ele é bem ruim, né? Mas assim, ele fez o gol, é isso que importa. Eu tô lembrando do gol que ele perdeu. Foi na final da Copa do Brasil? Ou um duelo contra o Flamengo em Copa do Brasil? Não sei se foi na final. Não lembro. Eu acho que foi algum mata-mata contra o Flamengo na Copa do Brasil. Foi semifinal, né? Você lembra o gol que ele perdeu, Fabião, no Maracanã? Sim. Não, e sabe o que me incomoda? Eu gostei da sinceridade, Lupe. Cara, o Lupe foi muito sincero, velho. É bem ruim. E olha, tô com você. O cara faz aquele lançamento, mas vive numa preguiça pra correr na bola. E ele só fez o gol porque o Mateuzinho deu um passe fantástico pro Thales. O Thales mágico, né? Que é chamado Thales mágico. Nossa, lá. muito. Só tá faltando a cartola. E aí o que acontece? Ele cruzou ali no meio do povo. Aí colocaram um pé ali, de quem quer o pé. Tanto é que o cinegrafista da emissora filmou no Mateuzinho. Falou, não vou filmar o Hector, não. Deu crédito pro Mateuzinho. O narrador lá, o grande Paulo Andrade, tava narrando. Paulo Andrade. Ele falou, gol! Hector! E a câmera no Mateuzinho. O cinegrafista falou, não. 11h32, daqui a pouco a gente volta. Repórter CBN. Quinta-feira, 1º de maio de 2025. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem quadro de saúde estável, apresenta pressão arterial controlada e está sem dor e febre. Ele deixou a UTI do Hospital DF Star na quarta-feira. Segundo o boletim médico divulgado hoje, o Bolsonaro aceitou bem a dieta líquida e teve uma melhora progressiva dos movimentos intestinais espontâneos. Ele recebe suporte calórico e nutricional por via endovenosa e oral. O ex-presidente está internado desde o dia 12 de abril, depois de passar mal durante uma agenda em Natal, no Rio Grande do Norte. No dia seguinte, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico para desobstrução intestinal em Brasília. Ainda não há previsão de alta. Morreu no Rio Grande do Sul a pessoa considerada mais velha do mundo. A freira Enaca Nabarro Lucas tinha 116 anos e fazia parte da congregação das Irmãs Teresianas. Ela nasceu em 1908 na cidade de São Francisco de Assis, na região central do estado. A freira costumava dizer que a fórmula da longevidade envolvia a dedicação aos outros e a espiritualidade. Os Estados Unidos poderão explorar terras raras ucranianas que são regiões ricas em minérios e recursos naturais. Os dois países assinaram um acordo em Washington depois de meses de negociações tensas com a persistência de incertezas até o último momento. O presidente Donald Trump pressionava o líder ucraniano Volodymyr Zelensky desde fevereiro. O tratado era fundamental para Kiev manter o apoio de Washington na guerra contra a Rússia. Trump afirma que o pacto é uma forma de fazer a Ucrânia reembolsar os Estados Unidos pelos bilhões de dólares enviados em ajuda militar e financeira ao longo do conflito, que começou em fevereiro de 2022. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Agosto
agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui, Renan, Santa Bárbara. Do Oeste? É, exatamente. Aí sim, hein? Nem foi uma informação oficial da CBF a camisa vermelha. Lembrando que a seleção jogou 2 vezes de vermelho em sua história. Em 1916 e 1938. O problema é que o Brasil polariza muitas informações. Poderíamos suavizar as coisas e encarar com tranquilidade. Há várias seleções que jogam com as camisas que não contêm cores da sua bandeira. Renan, eu concordo inteiramente com você, mas eu aprendi que existe o ideal e o possível. Infelizmente, hoje nós vivemos num país extremamente polarizado e radical. Isso, Renan, isso se restringe, isso não se limita apenas à parte política, atinge todas as esferas sociais, inclusive o futebol. O que é uma pena, concordo com você, mas... Renan foi bem. Não tem o que fazer, né? Só que eu acho que o futebol... polariza mesmo. Isso é verdade. Só que o futebol, ele é um ambiente, claro, com opiniões contrárias, isso é normal, isso faz parte. Mas eu acho que o futebol, ele é um ambiente mais conservador e outra, ele envolve paixão, né? E quando envolve paixão é complicado. Quando a gente fala de seleção brasileira, tudo bem, esse momento difícil e tal, mas o povo brasileiro, ele é apaixonado pela seleção. E de repente uma mudança radical, não é cor, poderia ser, fala aí uma cor fora aí da bandeira, não é questão de vermelho, a gente não tá nem falando de política aqui, um bege, não sei, mas eu acho que em virtude dessa paixão eu acho que não cabe, cara. Eu já sou assim bem mas nada de política, pelo amor de Deus. Eu sou um cara conservador com relação ao futebol, tanto é que a galera brinca comigo aqui por causa do Red Bull Bragantino, com toda a estrutura do Bragantino, eu não consigo conceber o Bragantino entrando em campo com aquele vermelho. Eu sei que é uma política do clube, eu sei que o clube hoje virou primeiro mundo em virtude da Red Bull e tal, mas eu, como um apaixonado por futebol, eu não entra na minha cabeça. Assim como o Santos às vezes inova, quer colocar um azul, e eu sei que o azul até faz parte da história do Santos, mas não vai. Eu sou o famoso tiozão, isso eu assumo. Eu gosto do primeiro uniforme e o segundo uniforme. Assim, já utilizaram a camisa amarela para fins políticos. Isso já é um fato, né? Já virou um fato. Sim. Mesmo que a CBF crie e tente distinguir o fator político, não vai dar. Vão usar também para fins políticos. Aí você vai pro estádio,
vai virar aquela coisa. uma Metade do estádio vermelho, a outra metade amarelo. Aí a própria torcida não vai ter unidade. Vai virar um caos. Ontem tivemos o Palmeiras contra o Ceará lá no Castelão. E a camisa é até muito bonita, né? A camisa dourada do Palmeiras. Mas, cara, eu não sei. Por exemplo, o torcedor cearense que torce pro Palmeiras. O cara mora em Fortaleza, ele é apaixonado pelo Palmeiras, ele só vê o Palmeiras 2 vezes por ano quando vai lá contra o Ceará ou contra o Fortaleza. Aí quando ele tem a oportunidade de ver o clube dele do coração, aquela camisa verde maravilhosa, tantas vezes campeão, aí entra o Palmeiras de dourado. Ah, cara, eu não sei, é chato. Certa feita também teve o Flamengo aqui contra a Ponte. Pô, o Flamengo, qual que é o Flamengo que todo mundo gosta ou quem não gosta respeita? É o rubro-negro. Pô, aquela camisa linda do Flamengo. Ah, o Flamengo pega e me entra em campo com aquela camisa amarela. Fica completamente descaracterizado. Eu, sinceramente, eu não gosto. Pô, Palmeiras e Ceará, tá lá o Palmeiras de dourado. Pra mim não vai. Mais que isso, né? Dourado. Mais que isso, em relação à seleção brasileira também, a gente sabe que o torcedor brasileiro está se afastando da seleção justamente pelos maus resultados, né? Pelas pífias campanhas, né? Tanto tempo aí afastado também por jogadores estrangeiros que não fazem parte do nosso futebol aqui, têm sido convocados, muitas vezes a gente nem conhece os jogadores, além dos escândalos da CBF aí também, que a gente sabe que sempre vira e mexe e acaba aparecendo. Eu acho que hoje em dia essa camisa também afastaria ainda mais o torcedor, né? Se fosse outro momento ainda, Brasil ganhando, Brasil campeão, tudo festa. Alguns sim, outros não, Fábio, na verdade, né? Alguns se afastariam, outros não, mas ficaria essa confusão ainda, né? Não sei se é o melhor caminho. Eu precisaria pensar em algo para a unidade, a começar pela organização dentro de campo. Porque se a bola começar a entrar, as pessoas vão voltar a se interessar pela seleção brasileira. Então o primeiro passo acho que é esse. Justamente. O nosso Guina Aguirra, Nova Odessa, bom dia, feliz dia do trabalho para todos, inclusive aos que estão trabalhando. Isso de mudar a camisa de seleção, já pensou o Palmeiras de preto, Corinthians de verde? Não vai existir. O Brasil podia jogar de verde. Avante palestra. Tá feliz? Teve uma vez, Júlio, né? Que o Palmeiras Palestra Itália e o Cruzeiro Palestra Itália. Tá. E os dois com o terceiro uniforme. Olha que loucura. O Cruzeiro ainda jogava na boca do Jacaré lá que o Mineirão tava reformando pra Copa. Aí o Palmeiras entra com o terceiro uniforme azul contra o Cruzeiro e o Cruzeiro entra com o uniforme verde. Eu lembro desse jogo. Maluquice, cara. Eu lembro desse jogo. Teve uma... Eu não sei se isso é causo ou se aconteceu mesmo, mas teve um jogo e aconteceu uma troca de uniforme e o narrador narrou o gol de um time, mas que tava, eu não lembro agora, que tava de branco, mas sempre jogou de preto. E aí o cara falou, não, esse gol foi do outro time. Aí teve que corrigir no ar a informação. Quem conta isso é alguém da nossa ali. Não lembro quem tá fazendo perguntas difíceis pra mim, ó. Bom dia, turma da CBN. Vocês viram a camisa do Vasco contra o Cruzeiro? Achei linda. Abraços, CBN, senhor Fernando. Eu não vi, o branco seria uma saída pra tem um seleção. Dourado, né? Um dourado. Aqui, ó. Essa aqui, ó. É um detalhe dourado com a mas faixa ela já não azul. é tão... Ela já não... Já usou, Cruzeiro. O mapa do Vasco da Gama fez para chegar no Brasil. Bonita essa camisa aqui, cara. Mas ela não é nova, né? Já usou. Né? Mas essa parte que o senhor Fernando manda, que o branco é uma solução, cara, eu acho o uniforme branco com a gola azul um dos mais bonitos da seleção brasileira. Verdade. É muito bonito. Tinha que investir. Inclusive eu tenho uma dessa. O Cristiano Salvione, bom dia, Lupe, Fábio, Carlão, JN, tamo junto, Charonal, Vida Longa, o Abel na seleção. Mas não é por nada não, creio que não vai mudar, porque enquanto o técnico tiver livre arbítrio na seleção, esquece, bebê. Sextou, galera. Manda aqui o Cristiano Salvione. O Abel já criticava a diretoria do Palmeiras, que não contratava reforços há uma época. Aí você imagina na hora que ele comandar o primeiro treino com o Brasil e ver como é que funciona o negócio. Não vai dar certo. Eu acho que vai cair no colo do JJ, do Jorge Jesus mesmo. O Edson Antunes, com essa seleção e esses resultados, podem colocar camisa de qualquer cor que não tem jeito. O Marcelo tá mandando aqui uma figurinha. Figurinha do que, Júlio? Bom dia. Bom dia. Com a bandeira do Brasa. A figurinha dominou o WhatsApp, né? Marcelo de Valinhos. Quando usaram preto, ninguém reclamou. A seleção já jogou de preto? Jogou, acho que uma camisa preta, né? Do racismo, não foi, Fábio? Mas exatamente. Era uma campanha, né? Era uma campanha importante. Só, né? O vermelho seria na Copa do Mundo, né? Exatamente.
Mas minhas participações aqui, a galera tá ativa, né? No feriado. Só que legal, me deixa muito feliz. Eu também. Muito lisonjeado pela sua participação. Nos ajudando a fazer o programa. Você faz parte da equipe CBN. É isso. 11h45, vamos fazer o seguinte, então vamos pro intervalo, na volta a gente fala do Guarani, que tem novidades. Também fala da Ponte, que também tem novidade. Tem jogador importante voltando pra Macaca, 11h45. Será? Já, aqui no CBN Esportes. Olá, o Bom Dia Cidade já começou com as principais notícias da nossa região e também prestação de serviços. A cada novo dia, a cidade acorda. E com ela chegam as histórias que nos conectam. A cidade fala. A gente ainda vai continuar com bastante umidade. Vamos para os destaques do dia aqui no EPTV1. Estar informado é estar preparado, é entender o mundo ao nosso redor. E a informação é o combustível para quem vive o ritmo da nossa região. Nós estamos aqui para contar as histórias que fazem a diferença na sua vida. Porque informar vai além da notícia. É conectar, emocionar, transformar o seu dia a dia. Que o nosso jornalismo é o retrato da nossa gente. EPTV, jornalismo que faz parte da sua vida. Com você, pra você, na hora. Hora do Vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E hoje tem decisão na Superliga Feminina, às 3h45 da tarde, na tela da EPTV. Tem o duelo entre Osasco e SESI Bauru. O jogo acontece no ginásio do Ibirapuera. Quem vencer leva o troféu para casa. Duelo de paulistas na decisão da Superliga Feminina. E claro que nós vamos acompanhar todos os detalhes e trazer tudo o que acontece nesse jogão de vôlei na programação da CBN. E atenção! Domingo, às 10 da manhã, é a vez do Vôlei Renata, que entra em quadra também no Ibirapuera para decidir o título da Superliga Masculina contra o Cruzeiro. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h48. Antônio Lupe, informações do futebol de Campinas, uma movimentada quarta-feira e uma quinta-feira também com promessa de novidades. Ontem, no período da manhã, inclusive nós falamos aqui no CBN Esportes da reformulação do departamento de futebol, o anúncio da demissão do Pastana e também do Danilo Silva, do cargo de coordenador técnico. E ontem, no fim da tarde, o Guarani anunciou o novo treinador, Marcelo Fernandes. Ele tem Marcelo Faria Fernandes, 54 anos, natural de Santos, e foi ali que ele praticamente trabalhou durante toda a carreira. Fez parte da comissão permanente do Peixe durante mais de 10 anos. Inclusive, fez parte de muitas conquistas, títulos estaduais, título da Libertadores e também da Recopa. Em 2015, comandou o Peixe na conquista do título paulista e ele é o responsável por tentar salvar o Guarani dessa situação bem delicada no início do Campeonato Brasileiro da Série C. Vai ser o primeiro trabalho como treinador do Marcelo Fernandes fora do Santos. Ontem ele já comandou um treinamento e hoje segue a programação e a preparação para o jogo contra o Botafogo da Paraíba, domingo, 7 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Além de Marcelo Fernandes, outras mudanças devem ser oficializadas pelo Guarani ainda hoje. Elano, lembra dele? Sim. Vitorioso com o Santos e por clubes onde defendeu e foi formado no Guarani, mas jogou pouquíssimo com a camisa do Bugre. Ele já está em Campinas e vai ser anunciado em breve para ser o novo coordenador técnico do Guarani, lugar ocupado pelo Danilo Silva.
além do glorioso Elano, eu sempre esqueço o nome dele, o primeiro, o Coelho. Farney. O Farney Coelho deve ser anunciado também como o homem forte do futebol para ocupar o cargo do Pastana. Ou seja, mudou técnico, mudou coordenador técnico, mudou executivo de futebol, mas o elenco é o mesmo. Vamos aguardar para saber se haverá reação do Guarani em campo com todas essas mudanças no departamento de futebol. São mudanças significativas no Guarani, inclusive em termos de característica de profissionais, né, Carlão de Freitas? Você tem o Marcelo Fernandes, muito tempo de Santos, você tem agora o Farney, que é um executivo que trabalha diferente do próprio Pastana, né? O Elano, querendo ou não, é um nome de mais peso em relação ao Danilo Silva. Mas vai para uma função diferente da que ele estava executando, né? Antes técnico. Tô curioso para saber como o Guarani vai se comportar diante dessas mudanças. É a expectativa, né? Aquela coisa como o Lupe disse, mudou todo mundo, só o time que não mudou, né? Que é o principal. Só que a gente espera que estas mudanças elas possam interferir no time do Guarani, no andamento deste processo. O Marcelo Fernandes é um cara que vem com muita disposição para trabalhar, até porque eu acho que depois que ele passou pelo Santos, é a grande prova dele, a grande experiência dele como treinador de futebol, porque no Santos, quando ele teve a oportunidade, sempre trataram ele como interino, como membro da comissão técnica, ou seja, talvez ele não tenha tido o devido reconhecimento. Então, diante de todo esse panorama, ele chega com muita vontade. E algo positivo do Marcelo, pelo menos nos tempos de Santos, quando a gente acompanhava a postura dele, ele é o cara... É o boleirão, mas no melhor dos sentidos, né? É um cara que fala a linguagem do jogador, foi jogador por muito tempo, tinha muita identificação com os jogadores do Santos, e a gente espera que essa postura ela possa se repetir em Campinas e dar algo positivo aí pro Guarani. E o Elano é o peso, né? O executivo, ele fez um grande trabalho no Ipiranga, mas realmente eu não conheço. Mas o Elano também, a primeira oportunidade dele como um gestor, né? Como um cara de cargo de diretoria. Santos ele não fez isso, ele foi auxiliar. Né? Ele foi um auxiliar e agora tem essa oportunidade. Quem sabe, né? Num outro momento do Guarani, quando foi jogador, ele realmente não foi reconhecido na época, entrou em embate com antigos diretores e foi seguir o caminho dele, um caminho vitorioso como atleta. E agora tem aí essa função como dirigente, chega num momento difícil, num momento complicado, mas eu acho que a experiência do Elano, né? Essa vontade do Marcelo Fernandes são fatores importantes aí para a recuperação do Guarani. Posso fazer uma pergunta e uma recordação? Não vou comparar, tá? Sim. Você se lembra quando o Nelsinho Batista saiu da Ponte? E o que aconteceu? Quem foram os treinadores anunciados depois do Nelsinho? Quem? Foi o Brigatti? Não. Foi o Pintado. E junto com o Pintado, quem foi anunciado também como coordenador de futebol? Brigatti. Quem que terminou o ano como técnico? Brigatti. Eu acho que são situações diferentes. Não, mas o Elano era técnico antes. Mas acho que ele migrou, né? O Elano não. Eu acho que falta. Floresceu como técnico. Eu acho que falta ao Elano. E ele tá muito novo, tá em tempo. O Elano não tem 40 anos, 40, se tiver 41, no máximo 42. Mas falta o Elano e quem sabe a partir de agora no Guarani definir assim o rumo dele pós carreira de atleta, né? Porque ele foi comentarista, ele foi treinador de futebol, agora ele chega como coordenador. Eu acho que falta aí pro Elano encontrar um caminho, né? E quem sabe esse caminho seja agora, né? No comando do Guarani, ele é aqui da região de Campinas. Ele tá sempre aí no Guarani, né? Tá Vira e mexe, a gente vê o Elano. Lembra ano passado? Ano passado Claudinei. não, 2020. Ano passado, o Claudinei tava dando treino, ele tava acompanhando, porque ele tava terminando um curso da CBS. E, enfim, o Elano tá sempre aí, ele tem um ótimo relacionamento com os dirigentes do Guarani e faz sentido. Acho que é um nome que não... Eu acho que pode fazer sentido sim para essa função, porque a função do Elano, gente, não é uma função de mercado. O coordenador, ele tem que ser essa peça que vai ligar campo, comissão, diretoria, porque não é tão simples assim. Você trabalhar o relacionamento entre essas três partes. Então, eu acho que é uma contratação que faz sentido, com o Farney sendo o homem do mercado que vai atuar lá pra frente também, né? O trabalho mais importante pra agora é o do Marcelo Fernandes. Sim, é emergencial. Que é a parte do campo, é quem pode colocar algo diferente nesse time. Porque o Farney vai trabalhar a partir da próxima janela e o Elano também, querendo ou não, vai auxiliar ali
Um trabalho que vai ser importante também, se confirmada a contratação do Arzu, preparador de goleiros. Esse vai ter trabalho. O Arzu vai ter trabalho pra arrumar esses goleiros do Guarani, porque a fase não tá boa. E eu não descarto a chegada de um goleiro na abertura da janela. Não, talvez tenha ou que até mudar. mesmo sem a janela tá aberta, porque ainda pode contratar, né? Se tiver algum goleiro que a diretoria encontre que já venha sem contrato na janela aberta, aí pode contratar. É uma regra que tem nessa questão da janela do futebol brasileiro, mas não sei não, hein, Júlio? Pelo que a gente viu, hein? Até sobre isso, trazendo um pouco aqui para Itu, ontem foi apresentado o Wagner, goleiro campeão em 2014 pelo Ituano, campeão paulista, estava sem contrato, Jogou vai fazer parte do elenco do Ituano né? também. Foi apresentado ontem no Ituano justamente por isso. Tava sem contrato, né? Bom, e a Ponte, Lupe? O homem vai voltar? Vai voltar. Aí sim. Lembra que você falou assim, só vamos discutir quando tiver informação de que o Gé vai ser relacionado. O Gé do Palio. Então acho que agora chegou o momento. Chegou o momento, né? É claro que ainda tem hoje acho que já foi, se não me engano, a Ponte treina de manhã, que ninguém mais fala mais nada, né? E amanhã tem mais um treino antes do jogo contra o Anápolis, que é sábado, 7h30 da noite. Se não tiver nada de anormal durante o fim da preparação, o Gé vai ser relacionado. Será que ele vai como titular? Será que ele vai como reserva? Eu acho que ele vai. Aí são dúvidas que a gente vai levar até a hora do jogo. Mas eu acredito também, se ele for relacionado, dependendo do que estiver mostrando nos treinos, porque o Valentim ainda não jogou com um atacante referência, igual o Gé, igual o 25, que apesar de ter participado em alguns momentos ali do jogo na virada contra o Confiança, mostrou que tecnicamente é bem abaixo, por exemplo, do Gé. Eu não gostei do 25 não. Então, sei não, hein? Será que ele vai? Mas eu acho que o Valentim não vai mudar a plataforma de jogo, hein? Não sei. Mas eu acho que até pelo fato de ser o Gé, eu acredito que ele deve colocar mais. Vai tirar quem? É o chutômetro. Então. Porque o ataque tá indo bem, né? Vai tirar o Jean Dias ou vai tirar o Toró? O Toró. Eu acho que é o Toró. Toró, pode sobrar pro Toró. Jean, porque se o Gé, na Série B ele foi mal, mas o Paulistão dele, ano passado, foi muito bom, né? Ele chegou até liderar a artilharia num certo momento. Aí na Série B as lesões atrapalharam demais o Gé. Só que aquela coisa, se a diretoria da Ponte tem no Gé como um ativo e o próprio Gé tem aí o anseio de buscar voos mais altos, hoje ele é a moeda da Ponte, eu acho que o Gé, além da parte técnica, o próprio comportamento dele, é aquela coisa, é agora ou nunca, né? Ou se ele fizer uma boa Série C, eu creio que aí sim ele vai encontrar aí um novo caminho, porque se ficar nessa lenga-lenga e machuca e é expulso, vai ficar aí na Ponte Preta. Então o Gé, eu acho que é o teste de fogo pro Gé, é essa Série C do Campeonato Brasileiro. Ingressos já estão à venda, R$20 a inteira, 10 a meia pro setor de arquibancada e geral. As bilheterias funcionam hoje até a 1 da tarde, amanhã das 11 da manhã até às 7 horas da noite e no sábado do período da manhã até o fim do primeiro tempo contra o Anápolis. Os ingressos não tão populares assim, né? Lembrando que o Guarani na estreia colocou a R$5 e a CBF autorizou esses preços mais baratos, mas é aquilo que a gente falou, né? A Ponte teve um prejuízo gigante no jogo contra o Retrô, que aconteceu com os portões fechados por conta de uma punição, mas até que R$20 é um preço que acho que dá para encarar aí, principalmente pelo longo período que a Ponte não vê o seu torcedor há mais de 2 meses. É isso aí, jogo difícil, a gente vai projetar bastante desse confronto amanhã também. Fato é que é um retorno importante aí do Gé. A Ponte tá precisando de goleadores. Bom, meus amigos, boa sequência de feriado pra vocês. 4 horas tem Arena, né? Aliás, tá rolando um sorteio legal na Arena, hein? Você tem a Sim, eu acompanho então, todos os dias. Eu vou deixar pra você explicar. Vai, um carro, né? Nós estamos sorteando, Júlio, 2 pares de ingressos para decisão da Superliga domingo, dia 4 às 10 da manhã lá no Ibirapuera. E decisão é onde? Decisão é na CBN Campinas, com narração de Rafael Pio, junto com Marco Guarizo e Renata Rondini, direto do Ibirapuera, domingo 10 da manhã. É o seguinte, não tem mais ingressos, acabou. Só aqui na CBN, amanhã, sexta-feira, às 4h41 da tarde, nós vamos sortear 2 pares de ingressos. A partir das 4 da tarde hoje, você pode mandar nome,
RG e a cidade de onde você está falando, que você vai participar do sorteio. 2 pares de ingressos amanhã às 4h41 da tarde no Arena CBN, tá bom? Sensacional. Então mande mensagem pra aquele amigo, aquela amigo, familiar que você sabe que é alucinado por voleibol, dando essa oportunidade. Então o WhatsApp da CBN já anota aí, manda aí no WhatsApp dele e fala, ó, escuta o Arena então, quinta e sexta, 4 horas da tarde, 991869070. O bicho vai pegar no domingo. E a decisão da Superliga Masculina. Quase que eu falei. Júlio, dá tempo? Já conversou com a vizinha hoje? Hoje eu vou estar aqui, vai ser mais seguro, né? Não tem ninguém aqui na... Manchester aqui. Hoje não tem ninguém na redação às 4, então eu vou ficar à vontade. É o jogo da volta hoje? Não, o jogo de ida hoje. Primeiro jogo. Hoje é o jogo de ida. Hoje eu tô sozinho aqui. Quem que é quem? Contra quem que é? Atlético Bilbao. Tchau, gente. Ó, 1h tem JN no Globo Esporte, hein? Opa, dar moral. O Simeone que dirige o Atlético de Bilbao. Mudou? É o Madrid. Atlético de Madrid, né? O Simeone dirige quem? Tá sabendo legal, hein? O Atlético, Tchau, Lupe. É Atlético do... de Bilbao é outro time, então, né? Mudou? CBN Esportes Campinas. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 12:30 às 5. Na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809.